O George Russell, apesar de não estar entre os 3 primeiros colocados no campeonato, é o melhor piloto da Fórmula 1 de 2025 até agora? Essa é uma boa pergunta, mas eu não acho. Acho que tem que ser o Verstappen até aqui. Porque o que ele está conseguindo de estar na briga pelo campeonato até agora, com o carro que a Red Bull entregou para ele, eu não tenho como fugir de dar esse título para ele, porque ele tá ali, na boca, o Russell tá atrás dele, e a gente pode dizer que a Mercedes é superior, né? Sim. Até ali hoje cedo, mas é aquele zoom de internet, que se o Verstappen cair pra 4ª posição, destrava o contrato dele, que poderia sair for free. Ativar a cláusula. Ativar a cláusula de desempenho. Que normalmente eles utilizam isso contra, né? É tipo, beleza, eu quero te mandar embora, então como você tá em quarto... Aqui no caso, pra Red Bull... O Verstappen vai mandar a Red Bull embora. Exato. Pra Red Bull é desespero. Exato, no direito do trabalho a gente chama isso de, como é que chama? Rescisão indireta, né? O empregado tá dando as contas na empresa, né? Então, e se isso acontecer, tudo muda. E que conversa diretamente com o tema que você acabou de suscitar aí do George Russell renovando com a Mercedes. Porque se esse dominó cai, ele indica que o dominó Max Verstappen pode cair do lado da Aston Martin. Não, fica muito mais fácil para Aston Martin. Fica muito mais fácil. E ontem, eu fiz uma live ontem, né, pós-corrida, e me perguntaram isso e eu achava que tinha muito mais a cara de Verstappen na Mercedes. Por todo o histórico da Mercedes de motores e tudo que todo mundo imagina aí na nova regra de 2026, que a Mercedes viria de novo, igual 2014, com uma unidade de potência muito acima. Agora, Honda e Newey, com a dita proposta de 1 bilhão, né, de reais, 200 milhões de dólares, seria também algo... acho que $1 bilhão, né? Isso, $1 bilhão. É $1 bilhão, produção. Aí seria um pacote também bastante atrativo. Então, eu tenho que dar, respondendo a pergunta, o posto de melhor piloto deste ano pro Max Verstappen. Russell, segundo melhor? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque... Segundo melhor, sim, porque o Piastri fez o que fez em Melbourne. Se não, seria o Piastri. Até porque o Piastri, se não tivesse feito aquilo, era líder do campeonato. Sim. Né? Então, acho que é um lance. Você vai falar, por causa de um lance? Sim, por causa de um lance. Que custou muito caro, né? Efeito borboleta, né? As coisas vão... Mas sim, acho que sim. Acho que o Russell... E era uma dúvida, não sei se vocês tinham, não sei se a audiência tinha, mas... Ver o que seria do Russell agora, né? Porque... Apesar dele ter vencido o Hamilton 2-1 em 3 campeonatos juntos, a Mercedes claramente era a equipe do Hamilton. Total. E agora, quando o Russell sai, ele vê-se numa situação de carregar a equipe nas costas, e se não carregar a equipe nas costas, seria engolido pelo Antonelli, como outros tantos pilotos experientes acabaram sendo ao longo do tempo, e talvez o Norris esteja em processo de engolimento, né, pelo Piastri, não sei. Engolido. A gente pode até falar disso depois, mas eu acho que nós estamos vendo o Russell desabrochar. A Mercedes parece achar a luz no fim do túnel, ainda que tardiamente, né, ainda que no último ano desse ciclo do regulamento, e nós vemos o Russell subir de produção, que acho que a saída do Hamilton permite isso, né, facilita. E também muito consistente, né, porque o grande problema do Russell era a oscilação. Ainda que tenha feito 2-1 contra o Hamilton, mas se a gente lembra do campeonato que o Hamilton ganha, o Lewis, se eu não me engano, foi o melhor do resto num ano excelente em 2023, ali no fim das contas ultrapassando até o Fernando Alonso, ficando com o 3º lugar do campeonato. Então, era o make or break ali para o George Russell, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, até pela questão contratual, com o vínculo atual dele indo só até o final deste ano. Então, se o Verstappen tivesse aí dando sopa no mercado, o Russell seria o defenestrado. Agora, eu vou colocá-los aqui no desafio. Gostamos. O Toto Wolff, beleza, tá vendo o piloto dele ir muito bem nessa era pós-Hamilton, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele tá vendo o Verstappen indo talvez para a 4ª colocação, ficando mais tranquilo de ser adquirido no futuro. É hora de se prender ao outro piloto, já que ele tem aí um contrato bom com o Andrea Kimi Antonelli, a aposta do futuro da Mercedes também, né, e começa muito bem, eu acho, dá para você encarar assim. Não é um pouco arriscado você fechar as portas para Max Verstappen? Mas às vezes as portas não estavam... essa altura no campeonato já? Às vezes a essa altura as portas já não estão mais abertas, né? A gente não sabe do que o Toto Wolff já sabe. Pode ser. Né? Às vezes ele já tá ciente, o pessoal do Verstappen já sinalizou,
Aston não vai Martin. rolar. É Aston Martin, tá? Abraço, uma delícia, o café aqui, tchau. E não vai rolar. Porque tem isso, né? Essa é a informação mais de ponta que a gente tem agora. Vocês até citaram o jornalista da Motorsport Itália. Roberto Quinquero, que é um cara de peso, a gente sabe, não é de falar besteira, mas essa é a melhor informação disponível. Tem uma questão aí que é o que não está disponível. E se tem alguém que sabe disso antes dos jornalistas, é o Toto Wolff. Então, talvez, se não for, ou mais, um dos mais políticos chefes de equipe dentro do momento atual da Fórmula 1. E com ligação com quase todo mundo no grid, né? Exato. Inclusive é fornecedor de motor da Aston Martin. Exatamente. Então, assim, esse é um cara muito bem informado. Então, tirando com o Christian Horner, ele dialoga com o grid inteiro, né? Então, eu acho que pode ser um movimento até de preservar o Russell, para que o Russell não pareça o plano B de alguém. Então vamos na frente, daqui X semanas a gente sabe que vai ser anunciado, né? Ou a gente sabe que ele não fica, mas não tem nenhum anúncio até agosto. Tem essas cláusulas ali que impedem os anúncios em setembro, como era a cláusula do Newey, né? Foi só lá na primeira semana de setembro que veio o anúncio oficial, embora todo mundo já soubesse. Sim, sim. Então, eu acho que passa um pouco por isso. Acho que o Toto sabe algo que não sabemos. E tem a questão do dinheiro e do quanto a Mercedes depende de um piloto, porque caso ela de fato dê o pulo do gato como fez em 2014, ela precisa gastar $1 bilhão com o Verstappen ou ela pode gastar 130 milhões de reais com o Russell? Tem esse cálculo também. Então é um aspecto para se observar, embora eu acho que seja mais o que o Rodrigo traz, uma sinalização do staff do Verstappen de que talvez ele já esteja ali rumando mais para os caminhos de Newey e Honda, não propriamente da Aston Martin, né? Porque a Aston Martin também não está dando indícios muito positivos. Mas é um aspecto importante também. Seria, de acordo com o que traz o Roberto Quinquero, nosso colega, né? Uma renovação de 2 anos com opção para 2028. E aí uma valorização salarial boa para o Russell. E a Mercedes precisa definir logo o que ela vai fazer, né? A gente está num momento da Fórmula 1 em que os contratos são ali mais antecipados do que eram 10, 15 anos atrás. Antigamente você via final de campeonato um piloto que não sabia o que ia fazer no ano que vem. Mas agora o negócio não é mais assim. Você ia falar alguma coisa, Eric? Não, era isso. E até pra galera também entender, a notícia do Roberto Quinquero são 2 anos, né? Ele terminaria o vínculo dele esse ano, aí seria 26, 27, e como você disse, opção para 28. A opção para 28, né? Então seria, 2 mais 1. E aí uma grana aí de $30 milhões.